Oi, pessoal, Elisa Nunes por aqui, tudo bem com vocês? Passando hoje com uma dica super legal de chaveiro criativo e o melhor, aproveitando aqueles retalhinhos perdidos no nosso ateliê que nos deixam loucas completamente. É a sensação de estar desperdiçando o tecido e perdendo dinheiro. Então vamos dar adeus a tudo isso. Hoje nós vamos fazer esse chaveirinho. O vídeo vai ser dividido em etapas, tá? Porque eu tive algum probleminha aqui e não consegui colocar o vídeo na íntegra. Também vai ficar muito longo, pessoal, quase 4 horas. Então é inviável, né? Você pode pegar aí um papel de sua escolha, tá? Eu tô usando o retalho aqui de papel cartão, sobra das caixas, dos envios aqui do ateliê. E eu não estou passando nenhuma medida aqui, mas eu vou deixar alguma na descrição só como uma ideia, tá? Não como uma regra, porque a ideia realmente é que a gente aproveite os retalhos que a gente tem no ateliê, grandes, pequenos, mínimos que sejam. Então, cada um vai acabar fazendo o chaveirinho ou alguma outra ideia criativa a partir desta, aproveitando aquilo que tiver, tá? Eu geralmente costumo fazer aqui os chaveirinhos de 5 a 8, no máximo 12 centímetros de tecido, tá? Esse eu tô usando algodão cru. E nós vamos agora iniciar a modelagem da cabecinha, tá? Livre, tá? Sem nenhuma medida, mas vocês podem estar determinando aí uma medida para padronizar os chaveirinhos de vocês, não tem problema, tá? Aqui eu faço realmente de acordo com o tecido que eu tenho disponível. Se o retalho é grande, eu faço grande. Se o retalho é menor, eu faço ela pequena. Vocês viram aí, eu não gostei do início dessa carinha. Vamos refazer de novo, tá? E aí é livre. Se você quiser um narizinho maiorzinho, fica tudo ao seu critério, tá bom? Não tem nenhuma base, eu risco a modelagem a olho nu. Vou deixar aqui no card o vídeo em que eu falo melhor sobre essa questão da modelagem desprendida de medidas, né? Primeiro a gente pode desenvolver um molde, depois pode determinar uma medida exata para ele, tá bom? E o ideal é que tenha uma régua, tá? Eu fiz assim porque deixei régua fora do lugar onde eu ia gravar, fita métrica, então eu fiz totalmente sem usar nenhuma base, porque o ideal é que da altura do nariz até o côncavo lá da cabeça, a gente tenha duas faixinhas no meio da modelagem, tá? Riscando a modelagem. Mas tudo bem. Então, a gente vai estar fazendo agora no topo da cabeça, do côncavo, lá no finalzinho, tá? E esse aí é pra gente riscar no tecido e deixar essa base, tá bom? Porque é por onde a gente vai desvirar quando a cabecinha estiver totalmente pronta e por onde também a gente vai fazer o enchimento. E depois de finalizado o enchimento, é onde a gente vai prender no pescocinho do tronco do nosso chaveirinho, tá bom? Eu dei uma entrada, como vocês viram, no risco do molde, por quê? Porque ficou um pouquinho largo. Então, ia ficar uma cabeça meio desproporcional para o que eu queria, tá bom? E é muito intuitivo. Vocês vão decidir se querem uma cabecinha mais estreita, mais larga. Tudo vai da ideia de vocês. Se for fazer alguma coisa mais caricata, né? Eu acredito que a cabecinha maior, mais larga, mais desproporcional, vai ficar legal. Mas se for uma coisa mais assim, com um toque mais realista, o ideal é que fique uma medida mais proporcional com o tronquinho do chaveirinho, tá bom? Olha, agora eu peguei aqui uma sobra de um papel e estou recortando, literalmente estou desenhando com a tesoura o tronco
do chaveirinho. E vou deixar também uma sobra de papel embaixo, que a gente vai deixar essa sobra na modelagem do tecido, tá? Depois de recortado, aí você pode estar transferindo para um papel mais consistente, um papel mais durinho, como o papel cartão, por exemplo, tá? E se for fazer a parte do tronquinho com a caixinha de leite, eu recomendo que deixe as extremidades um pouquinho mais larga, como se fosse uma saia meio enviesada, né? Porque daí quando fizer a caixinha de leite, ela vai ficar com a medida um pouquinho mais afunilada embaixo e vai ficar bem bonitinho, tá bom? Então a gente vai riscar o molde 2 vezes no tecido, tá? As 2 partes. Uma vez a parte do narizinho no tecido dobrado e uma vez a parte de trás da cabeça no tecido duplo, tá? Dobrado. E não recortamos, somente depois de costurar é que a gente recorta, tá bom? Quando for fazer a parte da junção da cabecinha, a parte frontal com a das costas, aí sim a gente dá um recorte, tá bom? Esse é o... Gente, esse peixe é uma comédia, tá? Aqui na região sudeste, ele era muito popular como escova para tapete, carpete. Porém, na Bahia, na cidade que eu nasci, nas cidades que eu morei na Bahia, ele é pente, é um pente masculino, é um pente de mão, pente de bolso masculino, tradicionalíssimo. E foi uma das coisas que mais me chocaram ao chegar, né, na região sudeste, que aqui as pessoas, além de não valorizar muito, né, se referia assim, escova de carpete. Mas essa é a dica, tá, que eu dou para você fazer o cabelinho de lã das suas bonecas. Eu não tenho aquela escova do dente de aço, tá? Não tenho. Então eu uso pata-pata porque é o pente que eu uso realmente pro meu cabelo desde criança, tá? E eu amo. Então aqui eu sempre compro também e deixo disponível para fazer o cabelinho das minhas bonequinhas. É muito prático, a gente consegue desfiar a lã sem perder muito, rapidinho. Então super recomendo, tá bom? Então, depois de modelada a parte de baixo, né, do nosso chaveirinho, a parte do tronco, que a gente vai fazer desvirar, encher. Depois que a gente encher o tronco do chaveirinho, a gente vai introduzir aquela sobra do tecido por onde a gente desvirou e encheu para dentro, com cuidadinho para não ficar sobra, tá? E aí a gente vai fechar com pontos invisíveis bem pequenininho, procurando se aproximar ao máximo do ponto que a gente usou na máquina. Mas você pode também fazer o processo todo costurando a mão, não tem problema, tá bom? Nós vamos... E depois disso, a gente introduz uma parte boa do pescoço atrás na cabecinha e vem costurando com pontos bem pequenininhos, tá? O máximo que a gente conseguir para deixar ali um acabamento bem bonito. Agora, nós vamos passar aqui para a parte da pintura do rostinho da boneca, mas você pode fazer a sua, se preferir, bordada, não tem problema algum, tá? Eu gosto muito das duas versões, tanto bordada como pintada, e aqui eu vou pintar, tá? A parte do tronco, você também pode fazer com tecido colorido, ou com tecido com a cor que você queira, não precisa pintar, tá? Eu decidi fazer esse todo pintado. Mas eu tenho outros aqui em que tem a composição de 2 tecidos. Depois eu vou estar trazendo para vocês, tá? Num outro momento, porque essa primeira parte do vídeo já ficou gigantesca e tem as outras etapas para trazer para vocês. E aí depois que finalizar, eu trago aqui outras versões para vocês, tá? Eu tô usando uma cor bem clarinha, e se eu não me engano é a cor areia, tá? No rostinho, é uma cor que se aproxima muito da cor do algodão cru.
E essa pintura é justamente para a gente perder o medo. Ah, eu nunca pintei o rostinho de boneca. Não tem problema. Relaxa, encara assim, olha, você está fazendo para você. Então faz assim, algumas cabecinhas de boneca e vai treinando. Não ficar presa à técnica de A, de B. No momento, eu sugiro que no momento de você pintar o rostinho dessas bonecas, você não use ninguém como base, ninguém como referência, porque você vai se auto-cobrar muito e vai acabar sabotando, né, o seu desenvolvimento, o desempenho daquilo que você quer. Você vai olhar e vai dizer, ah, eu nunca vou conseguir aquele resultado. Então, faz de conta que é como quando a gente era criança, que a gente, quando é criança, não tem esse medo, ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu não sei fazer aquilo, não, a gente acha que consegue fazer tudo, né? Então, encarna aí a sua criança, deixa celular, deixa computador, tudo longe de você, qualquer referência, e tente se dedicar na pintura do rostinho da sua boneca sem medo. Essa ideia eu trouxe aqui justamente por isso, tá? Eu fiz uma pintura totalmente desprendida de técnica, de perfeição, para mostrar que sim, é possível e a gente consegue um resultado bem legal, tá? Eu já fui uma pessoa bem estressada com essa questão de, ai, tem que ficar assim assado. Hoje eu dou o máximo de mim e reconheço que eu não sou perfeita em tudo. E é isso que eu quero que você entenda. Você vai pegar muitas artistas bonequeiras e o que você vai ver, se você observar bem, você vai ver que elas fazem bonecas lindíssimas, mas que não são perfeitas em tudo. Algumas fazem melhor os olhos, outras a boquinha, outras são melhores com o nariz, ou com a sobrancelha, ou com os cílios. Não se cobre tanto, procure realmente se dedicar ao máximo, entregar o máximo de você, mas sem permitir que você seja sabotado no desenvolvimento aí do resultado que você deseja. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, tá? Eu usei, como eu estava falando, a tinta clara, primeiro porque para a gente dar um foco de luz no centro do rosto do nosso chaveirinho, tá? Para não ficar depois procurando onde tem luz, onde tem sombra. Daí por diante, todas as cores em que eu for colocando para ir dando pigmentação na pele, eu vou sempre colocando das extremidades para o centro do rosto, tá? De fora para o centro, sempre assim. Daí o que acontece? Eu vou conseguir deixar a luz onde realmente precisa ter, mas também não precisa se preocupar com isso, tá? Isso não é uma regra e cada profissional tem um jeito de trabalhar, tá? Agora eu tô colocando salmão bebê, tá? E esse sim eu passo também todo o rostinho, exatamente como eu fiz com o areia. E daí para frente não, as outras cores só onde eu achar que eu devo centralizar um pouquinho mais é que eu vou estar colocando, tá? E nós vamos estar pintando o rostinho todo à medida daquilo que for possível ser feito aqui, uma vez que, gente, eu tentei esse vídeo inúmeras vezes e tive que cortar e adiantar, então, paciência, tá? Se vocês quiserem um vídeo só com a modelagem do chaveirinho e o processo da costura, desvio, enchimento e a montagem da cabeça no tronco, vocês deixem aí nos comentários e eu prometo que assim que a gente terminar essa série de vídeos aqui, eu vou estar gerando um somente da modelagem, tá bom? Para que vocês compreendam um pouco melhor essa parte do processo aí que eu fiz a fixação da cabeça no tronquinho, tá bom? Então, estamos finalizando aqui quase essa parte do vídeo, tá? Mas se inscrevam, ativem o sininho das notificações e fiquem ligadinhos, porque é uma série de vídeos, tá? E eu vou estar colocando todas as etapas dessa parte em que eu gravei até a finalização total desse chaveirinho que ficou
um encanto. Eu amei, tá bom? Aí compartilhem o vídeo com pessoas especiais para vocês. Eu vou amar. Pessoal, vai desconsiderando aí se o ruído do avião aparecer, porque eu moro próximo do aeroporto, então tem avião aqui toda hora, gente. Próximo à distribuidora, então tem caminhão toda hora. E o barulho aqui é livre. Agora eu estou colocando amarelo pele e primeiro eu venho passando ele em pontos que eu quero sobressair na pintura do rostinho, tá bom? Só depois é que a gente vai entrar com outras partes do processo da pintura para deixar o rosto ali o mais próximo possível, não realista, mas um pouco mais natural, tá, pessoal? Então, vamos aí seguindo. Um beijo no coração.